Então, continuando agora no capítulo 2, ok? Capítulo 2 do livro Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. Capítulo 2. Mas a maçonaria é uma religião ou não? Ao longo dos anos, a maçonaria tentou com cautela criar a imagem pública de que não é uma religião e que, contudo, é a religião civil dos Estados Unidos. As instituições maçônicas têm acesso onde nenhuma outra instituição religiosa possui, realizando coisas que, vindo de qualquer outra, seriam consideradas uma violação da separação entre igreja e Estado. Os maçons são as pedras fundamentais de alicerce dos edifícios públicos. Permite-se que façam apresentações em escolas públicas do que eles consideram virtudes maravilhosas. Por outro lado, a maçonaria promove a si mesma como uma organização religiosa, uma sociedade que aprimora homens com bom coração. A maçonaria professa ser religiosa sem ser uma religião. Essa posição pode ser encontrada em várias de suas literaturas públicas. A maçonaria tem razões muito boas para se apresentar como uma sociedade beneficente. De outra forma, iria se distanciar de algumas das religiões mais populares do mundo, assim como do povo desinteressado que não vai à igreja porque não tem tempo para nada que seja espiritual. Com toda honestidade, devemos nos perguntar se as alegações da maçonaria são fidedignas. Se a maçonaria é uma religião, o que a Bíblia tem a dizer a respeito? Então, a gente vê que a maçonaria ela tem aqui uma questão que ela diz que que ela não é uma religião, que ela é uma sociedade que trabalha para promover o crescimento moral, né, o caráter, criar ali uma pessoa melhor, uma pessoa mais honesta, mais boa, uma pessoa com bons princípios. E também a maçonaria professa ser uma sociedade que cumpre o papel de aprimorar os homens e também de ajudar, né? A maçonaria tem ali muitas questões de ajuda a asilos, a instituições que precisam de contribuição financeira e tal. Bom, isso é o que a maçonaria diz, mas a gente vai ver que a maçonaria não é apenas isso, é muito mais do que isso. E ela sim tem traços muito fortes de religião. A maçonaria é uma religião. Para a gente entender se ela é uma religião, vamos entender aqui, igual está no livro, o que é religião. Se a loja fosse um clube, seria mesmo inofensiva. No entanto, por todos os padrões imparciais e pelas palavras dos seus próprios eruditos, ela é uma religião. O dicionário Aurelo define assim religião: crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais considerados como criadores do universo e que, como tal, devem ser adorados e obedecidos. A manifestação de toda crença por meio de doutrina e rituais próprios que envolvam, em geral, preceitos éticos. Será que a maçonaria crê em um ser divino? A resposta é um enfático sim. Um dos padrões para a admissão na maçonaria é a crença em um ser superior, o que consta no ritual monitor. No primeiro grau, aprendiz, o candidato mal acaba de entrar pela porta da loja para ser iniciado e já é sumariamente desafiado com a seguinte pergunta: em quem depositais a vossa confiança? Sua resposta deve ser: em Deus. De outra forma, não lhes é permitido continuar com o ritual de iniciação. Como oficial ou obreiro de uma loja operante, fui instruído assim e estava preparado para colocar para fora o candidato do recinto se fosse necessário. Visto que a maçonaria exige a crença em um ser supremo, tem, portanto, a primeira marca distinta de uma religião. Henry Wilson Coyle, autoridade maçônica tida em elevada consideração, escreveu: a maçonaria certamente exige a crença na existência de um ser supremo perante o qual ela é responsável. O que pode uma igreja acrescentar, exceto ao reunir-se numa fraternidade os que têm sentimentos semelhantes? Isso é exatamente o que a loja maçônica faz.
Existe um ritual maçônico? Será que a maçonaria exprime essa crença na doutrina ou no ritual? A resposta a essa pergunta é sim. A maçonaria é altamente ritualizada, muito mais que a maioria das igrejas cristãs. As cerimônias da loja estão repletas de orações, ritos, funerais e iniciações. O oficial da loja tem que memorizar literalmente horas de trabalho, ritual, linhas de recitação, que devem ser repetidas com absoluta perfeição em toda a reunião da loja. Tão importante é o palavreado preciso, o trabalho com os pés e encenação, que são fornecidas aulas de instrução, as quais os oficiais são incentivados a frequentar. Peritos em ritual maçônico da Grande Loja observam os grupos em ação ritual e os criticam por infrações menores, quer no palavreado ou nos gestos. Frequentei tais aulas e posso garantir que a disciplina é severa. Maçons conduzem funerais, abrem e fecham cada evento com oração e celebram ritos de iniciação e de passagem para graus mais elevados. Coil, o autor maçônico, faz uma observação importante. A maçonaria tem um ritual religioso para entregar o corpo de um irmão falecido ao pó de onde veio e para apressar o retorno do espírito livre de volta à grande fonte de luz. Muitos maçons fazem esse voo sem nenhuma outra garantia de uma aterrissagem segura, exceto sua crença na religião da maçonaria. Se essa for uma esperança enganosa, a fraternidade deve abandonar os ritos funerais e devotar sua atenção a atividades onde esteja segura de sua autoridade em sua área. Talvez o máximo que possamos dizer é que a maçonaria não tem geralmente sido considerada uma seita ou denominação, apesar de que pode se tornar caso suas práticas religiosas, credo, doutrinas e dogmas sejam tão ampliados no futuro como foram no passado. Isso certamente se enquadra na segunda característica distinta de uma religião. Os maçons têm código de ética? Será que a maçonaria tem um sistema de crença, conduta ou filosofia? É óbvio. Conforme evidencia os ritos, a caridade, a fraternidade e os volumes da literatura, normas solenes e comportamentos são requeridas de todo maçom, especialmente dos que atingiram o terceiro grau, o de mestre maçom. Os maçons juram esperar uma morte sob tortura às mãos dos seus irmãos maçons como resultado imediato de violar qualquer uma das suas regras. Além da crença em um Deus, o sistema de crenças maçônico também inclui a imortalidade da alma, o julgamento dos maçons pelas obras que fizeram, a crença de que a caridade e as boas obras devem se estender a todos, especialmente aos irmãos maçons e suas famílias viúvas e órfãos. Aqui talvez esteja o motivo principal pelo qual as pessoas buscam a maçonaria, que é a pessoa ela busca ter status, ela busca ter contatos, ela busca ter relacionamento com pessoas que podem ajudá-la a crescer financeiramente, porque é um compromisso ao entrar na maçonaria que toda pessoa que entra lá, ela precisa dar prioridade, ela precisa ajudar, ela precisa fazer o possível para que os seus irmãos maçons tenham todo o suporte necessário. Então eles são uma fraternidade mesmo. Um ajuda o outro, um compra do outro, um fornece clientes para o outro. É uma rede de fraternidade, de ajuda mútua entre si. Por isso que todo maçom ele é de posse. Ele tem ele é uma pessoa de posse. Ele não é uma pessoa pobre. Não existe pobre maçom, né? Por quê? Porque a maçonaria tem essa questão que é essa fraternidade entre si, né? As pessoas se ajudam e esse é o motivo pelo qual as pessoas buscam a maçonaria. Não é religioso, não é buscar Deus, não é buscar a luz. Muitos buscam ali e tal, mas a grande maioria é buscar realmente relacionamentos e retorno financeiro. E aí que está a grande armadilha do esquema maçônico, né, da maçonaria, que as pessoas, muitas das pessoas que entram na maçonaria, elas são boas, têm boas intenções, elas não são pessoas más. Mas quem está nos graus acima, né,
vai conhecendo mais ainda os níveis de mistérios que existem na maçonaria, e quem está lá no topo da pirâmide é o que realmente domina e denomina o que é a maçonaria de verdade. Então, tanto é que a maçonaria ela é uma coisa para os iniciados e para as pessoas que sobem até o terceiro grau, ou até chega até o 32º grau, ela tem uma representatividade, ela é alguma coisa, mas a pessoa, a partir daquele ponto, poucas pessoas sobem do 32º para o 33º, e ali, acima do 33º, tem muito mais outros, estima-se que vai até o 97, mais ou menos, né? Então, acima desse 33º, é que o negócio começa a ficar obscuro, começa a se aparecer coisas meio que satânicas, luciferianas, na maçonaria. Então, até os próprios maçons, a grande maioria, a maioria dos maçons, eles não sabem quase que nada do que realmente é a maçonaria e todo o envolvimento que ela tem no ocultismo. Se os maçons têm um código de ética, a resposta é sim, acima de qualquer coisa. Os maçons devem manter invioláveis os segredos de seus irmãos maçons. Essa descrição lhe é ordenada de forma mais severa, e os julgamentos de cada grau têm todos os mínimos detalhes sobre o que pode e o que não pode ser feito por um maçom de um determinado grau. Por exemplo, um mestre maçom não pode ter relação sexual ilícita com a esposa, irmã, mãe ou filha de um irmão mestre maçom. Ele não deve trapacear, agir de modo injusto ou defraudar o maçom. Nunca deve golpear com ira um maçom, exceto em legítima defesa da família ou da propriedade. Sua vida deve exemplificar as virtudes maçônicas da irmandade, moralidade e amor fraterno. Então, assim, existe um código muito forte de ética entre a própria maçonaria. Inclusive, até, por exemplo, uma pessoa ela aparece diante de um juiz. Essa pessoa cometeu um crime, uma extorsão, um crime de corrupção. E aquele juiz também é maçom. E aquela pessoa que cometeu um crime também é maçom. Devido a esse código ali fraterno de ética, de compromisso desses maçons que eles têm entre si, o juiz ele tem que fazer o possível para aliviar e para absolver aquela pessoa. Então você vê que a maçonaria ela influencia, por isso que ela influencia em todas as camadas, principalmente nas camadas de poder dos países. Por isso que ela tem raízes nesses lugares, porque ela tem esse código de ética e eles infiltram-se nesses ramos da política, nesses ramos do governo, e eles acabam interferindo nessas decisões que deveriam ser pautadas pela ética, sim, pela moral humana, não pela ética de um grupo de pessoas privilegiadas e que tem ali um compromisso entre si, correto? Qual é então a nossa resposta à declaração de que a maçonaria não é uma religião? Antes de negar isso como simples item promocional de suas relações públicas, vejamos o que realmente diz em casa. Visto que a loja é uma sociedade secreta, pode ser instrutivo observar o que líderes maçônicos escreveram só para maçons e não para os profanos ou goteiras não maçons. Ou seja, aquela pessoa que não é maçom é considerado profano, né? Então, caso isso soe um tanto paranoico, nosso ministério tem várias cópias do livro Moral e Dogma, de Albert Pike. O Albert Pike é considerado praticamente o Aristóteles, o Platão da maçonaria, é o filósofo principal ali, é o pensador principal da maçonaria, né? Então, ele escreveu um livro chamado Moral e Dogmas, né? Moral e Valores, Dogmas e Valores Morais. E esse livro ele é muito utilizado e muito respeitado na maçonaria. E olha o que ele escreve nesse livro, com a seguinte impressão no frontispício: livro esotérico para uso exclusivo do rito escocês. Deve ser devolvido em caso de afastamento ou morte da pessoa que o recebeu. Então, no livro de Albert Pike, né, está escrito desse jeito: livro esotérico para uso exclusivo do rito escocês. Deve ser devolvido em caso de afastamento ou morte da pessoa que o recebeu. Então vamos lá. O que dizem as fontes fidedignas? Algumas das autoridades maçônicas, tidas em mais alta estima, compartilham seus pontos de vista sobre a questão de se a maçonaria é uma religião. Leia as palavras de Albert Pike, grau 33. Olha só como é interessante o título que o Albert Pike tem, né? Teve, aliás, no grau 33, chamado de o Platão da maçonaria. Ele foi o antigo, soberano grande
comendador do Supremo Conselho dos Grandes Soberanos Inspetores Gerais do Grau 33. Eu vou repetir, o Albert Pike, 33º grau, chamado de o Platão da Maçonaria. Ele foi o antigo soberano grande comendador do Supremo Conselho dos Grandes Soberanos Inspetores Gerais do Grau 33. Olha o que ele diz no seu livro. Toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são instruções religiosas. É a religião universal, eterna, imutável. A maçonaria não propaga nenhum credo, exceto o seu próprio, mas simples e sublime. Aquela religião universal ensinada pela natureza e pela razão. Aquele rito chega à beira do véu, pois lá se declara que a maçonaria é uma forma de adoração. Isso é uma expressão, isso está lá no livro de Albert Pike. Então ele está falando da questão da maçonaria e ele define que a maçonaria é sim uma religião, mesmo que os próprios maçons não deixam isso claro. Eles não passam a maçonaria como se ela fosse uma religião, né? Provavelmente o principal historiador e erudito da maçonaria nos tempos modernos foi Albert Pike, 33º grau. Ele declarou: a religião da maçonaria não é o cristianismo. Essas autoridades maçônicas, cada uma delas tida em altíssima consideração por metade das grandes lojas na América, concordam que a maçonaria é uma religião e não é cristã. O dicionário e as palavras das suas próprias autoridades e eruditos assim o declaram. Em acréscimo à declaração de Mike Kay de que a maçonaria não é uma religião cristã, podemos mais do que apenas aceitar o que ele diz. Nos próximos capítulos veremos se a religião da maçonaria é de algum modo compatível ou não com o verdadeiro cristianismo baseado na Bíblia. Então aqui acabou o capítulo 2, correto? O capítulo 3 eu vou deixar para ler. Eu vou ver se eu consigo ler essa semana mesmo, ok? Então nós já lemos o capítulo 1, capítulo 2. Semana passada a gente fez um apanhado de algumas coisas aqui. Eu posso garantir que no final desse livro o negócio fica mais interessante, né? Eu vou ler o título aqui final do livro para você poder entender. A loja mãe, os Illuminati, sexo com demônios, a relação com a bruxaria, desmontando a armadilha da maçonaria, a maldição e a esperança, como proteger sua família. Então aqui vai no finalzinho do livro, vai colocar mais coisas interessantes. Os filhos de Baphomet, sinais, toques e problemas da maçonaria, o jardim de infância do satanismo. Então a maçonaria, ela é sim uma religião. A gente leu aqui no capítulo 1, na introdução, um pouco da história do autor do livro. No capítulo 2 ele já especifica se ela é ou não maçonaria. Então já derruba essa questão que a maçonaria é sim uma religião e uma religião ocultista, ok? Essa semana ou semana que vem, na segunda-feira, até segunda-feira, eu leio mais 2 capítulos. Eu queria agradecer a presença de todos que puderem ouvir e que chegaram até aqui. Muito obrigado e boa noite.